Olá, tudo bem? Paz, quero meditar na palavra de Deus com você, num texto da leitura de 11 de março, cuja meditação do dia foi em Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulos 15 a 16 e Levítico 23 também. Abra sua Bíblia em Lucas 15, 17 a 21. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não quero e não dá tempo, né? Não quero e não dá tempo de entrar aqui nos detalhes dessa parábola, que na verdade é a terceira parte de uma grande parábola, digamos assim, da ovelha perdida, da dracma perdida, e aqui do pai amoroso, né? O pai do chamado filho pródigo, do filho Gastão. Uma coisa só, falando a respeito de Jesus ter vindo para os pecadores, né? E aí é aquele que diga que uma aponta para Jesus, a outra aponta para o Espírito Santo e a outra para Deus Pai. Não vou entrar nesse mérito. Mas esse conjunto da obra, eu comentei numa reflexão ano passado sobre você pode alegrar o céu. Tá? Então não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas eu vejo aqui algo importante para a nossa reflexão, que foi que me despertou a atenção quando eu meditava nesse texto no dia 11, quando ele fala o texto aqui: e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe. Porque isso mostra uma predisposição do pai em perdoar o filho, naquele contexto em que o filho ele deveria inclusive ser apedrejado, né? Conforme Deuteronômio 21. E eu vejo aqui que esse agir de nós recebermos o perdão de Deus, ele traz os ensinamentos importantes aqui para nós. Primeiro, como é que isso acontece? Isso acontece quando nós tornamos-nos em nós, né? Quando você torna em si, quando eu torno em mim. Ou seja, quando nós paramos de resistir ao Espírito Santo. Quando nós paramos de resistir ao Espírito Santo, versículo 17, parte A, e tornando em si. Ou seja, talvez você tenha ouvido muito falar sobre as verdades da palavra, mas você ainda não tenha, ainda permaneça resistindo ao Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos que esse tornar em si, ele é seguido de alguns passos. Primeiro, dentro desse contexto aqui, é você crer na verdade do Evangelho. Porque quando o filho diz aqui, na consequência do versículo 17, quantos empregados de meu pai, ou seja, por que eu digo crer no Evangelho? É crer na verdade de quem é Deus. De quem é Deus. Aquele homem, aquele filho, ele sabia quem era Deus, quem era o seu pai. Claro que no contexto da parábola, simbolizando o pai.
Ele sabia disso. Nós precisamos saber quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele faz por nós. E nós, muitas vezes, nós não nos arrependemos dos nossos pecados e nos mantemos num relacionamento distante de Deus simplesmente porque nós não cremos no Evangelho. Não cremos nesse grande amor de Deus manifestado em Jesus. Nós não cremos. Nós não cremos que Deus comprou a nossa briga. Nós não cremos que o desejo de Deus eterno é de ter uma grande família, já sabendo que nós pecaríamos e já propondo desde então, desde antes da fundação do mundo, que o Cordeiro fosse morto para nos redimir dos nossos pecados. E fez a gestão da história para que habitasse, demonstrando ao longo da história o seu desejo de habitar conosco, começando no Éden. Nós vemos isso por toda a Bíblia. E que por conta disso, Ele não nos deixou de lado, mesmo em meio aos nossos pecados, que fazem separação entre nós e Ele. Mas Ele comprou a nossa briga, enviando o seu melhor, nos presenteando com o seu melhor, seu Filho unigênito, para que esse Filho unigênito seja o primeiro entre muitos irmãos. Nós não cremos nisso. Que Jesus rendeu a sua vida naquela cruz, se humilhou em forma humana, em forma de servo, obediente até a morte, morte de cruz, para que recebesse sobre si o despejar de toda a ira de Deus. De que Jesus morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, que o justo morreu pelos injustos. Muitos estão ali no meio daquilo que seria a comunidade de fé, digamos assim, mas não creem no Evangelho, sabe? Então é preciso crer. Segundo, reconhecer as suas misérias. Versículo 17, na parte C, ele fala assim, ele faz um contraste entre aquilo que os empregados do pai tinham e como ele estava vivendo. E ele diz que os empregados tinham abundância de pão, ele fala, e eu aqui pereço de fome. Tem gente que até crê no Evangelho, crê na verdade das Escrituras, compreende isso, mas não reconhece a necessidade de um Salvador. Tem gente que crê que Jesus veio salvar o homem, mas a pessoa não consegue entender que ele mesmo é alguém que precisa desse Salvador. De nada adianta você ouvir pregações, por exemplo, no escuto que você participa com a igreja, você ouvir vídeos com mensagens da palavra, você crer nisso, nessa verdade, mas você não consegue entender, reconhecer o seu estado miserável, em pecado. Então não adianta ler a Bíblia, meditar na Bíblia, se você não consegue se enxergar nas páginas da Escritura, na santa e poderosa palavra de Deus, como alguém que precisa, necessita de um Salvador. Porque se você não se enxergar como alguém que necessita de um Salvador, você já está condenado à perdição eterna. Depois, versículos 18 a 19, quando ele se levanta, ele diz que vai se levantar, ir com o Pai, dizer que pecou, e dizer que não é digno. O que ele mostra aqui? Ele mostra um profundo arrependimento. Um profundo arrependimento. A pessoa até reconhece, sabe, crê que a Bíblia é a verdade. A pessoa até reconhece o seu estado em pecado, mas a pessoa não se arrepende.
A pessoa sabe, entende que aquilo, que seu estilo de vida é um estilo de vida que desagrada a Deus. A pessoa entende que todos os dias pecamos, mesmo não querendo, mas não se importa, não se arrepende. Não existe uma mudança na mentalidade. Ela prefere permanecer com, eu sei que a Bíblia condena isso, mas eu prefiro continuar assim, porque Deus é um Deus de amor, Deus me conhece, Deus sabe meu coração, sabe que eu amo, não preciso me arrepender disso não. Eu não tenho do que me arrepender. De nada adianta também, você compreende? E em seguida, versículo 21, quando ele diz, o texto diz, Jesus dizendo, e o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. É necessário haver a confissão do pecado. Nós somos perdoados quando o pecado do qual nós nos arrependemos, nós o confessamos a Deus. Nós fazemos isso em oração. Só que tudo isso só faz sentido porque o Pai Celestial, ele se moveu de íntima compaixão quando ainda estávamos longe. É o que ele diz. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Por que eu digo isso? Porque tudo só faz sentido. Porque o Pai Celestial se moveu de íntima compaixão quando você e eu ainda estávamos longe. Não é porque nós cremos no Evangelho, reconhecemos nossas misérias, nos arrependemos e confessamos, paramos de resistir ao Espírito Santo. Não é porque você torna em si meramente, mas é porque Deus nos amou primeiro. É pela graça de Deus, não há mérito algum em nós, mas é pelo grande amor de Deus manifestado na sua graça, que deu o seu Filho para a nossa salvação. Quando nós estávamos longe, o precioso sangue de Jesus foi derramado. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Quando nós estávamos longe, Jesus se sacrificou para nos salvar. Quando nós estávamos longe, o sangue de Jesus foi derramado por nós. Quando nós estávamos longe, a paz com Deus nos foi anunciada em Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quando nós estávamos longe, o sangue precioso foi derramado. A paz com Deus nos foi anunciada e pelo Evangelho Deus nos chamou. Atos, capítulo 2, versículo 39. Porque a promessa... 38, né? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Deus nos chama por meio dessa meditação a nós reconhecermos o quanto precisamos nos arrepender, o quanto precisamos nos render ao Senhor, o quanto precisamos de retornar para a sua presença, o quanto precisamos parar de resistir ao Espírito Santo, mas entendermos de que
quando ainda estávamos longe. O Senhor se moveu de íntima compaixão e nos amou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.